eu vi alguns vídeos e muita gente do meio da Fórmula 1, e não tô falando de gente fraca no meio da Fórmula 1, tô falando, por exemplo, Coulthard, que eu acho até meio arroz de festa o Coulthard, mas um cara com 12, 13 vitórias. Jack Stewart teve que passar por um constrangimento pra bater um papo com o Federer ali, tipo assim, tricampeão. A Fórmula 1, obviamente, é uma cultura nova, né, nos Estados Unidos, por mais que, né, desde a época do meu pai, né, tenha ido pra lá, essas celebridades novas aí, 3 anos atrás, não sabiam o que era a Fórmula 1, né? Então, automaticamente, os seguranças também não fazem ideia do quem que é quem, né? É um esporte relativamente novo para todo mundo lá. Então, realmente, teve um pouco disso, né? Os seguranças barrando ou empurrando pessoas que eles não fazem ideia, de um Jack Stewart da vida, de Martin Brundle, que tentou fazer entrevistas, que não conseguiu. Realmente porque eles não fazem ideia. O que eu acho que uma coisa que eles erraram um pouco é que, beleza, quer ir com seu segurança? Pode, mas na hora do grid, vai só a celebridade, o segurança fica pra trás, entendeu? Porque fica um pouco demais. Acho que devia ter, no mínimo, vou chutar por baixo, devia ter uns 30, 40 seguranças pessoais no grid. Chutando por baixo, entendeu? Porque é difícil de ver aquele mar de gente, mas eu vou chutar de pegar esse nível de Federer pra cima, né? O Federer tava com 6 seguranças. Então devia ter de 30 a 40 seguranças pessoais. Eu acho desnecessário, devia dar as credenciais de grid já são restritas, né? Bom, mas segurança beleza. Pra quê? O que estão achando que vão fazer com o Federer num grid de Fórmula 1? Vão sequestrar ele lá dentro? É meio ridículo, né, isso daí. É meio over, né? Então, eu acho que não precisa. Dá a credencial pra ele, deixa o pobre coitado andar lá no grid, falar com um, com o outro, ver o carro. Não, quem ir pro grid vai sozinho, vai com seus amigos. Vai sozinho, exatamente. Na época de vocês de grid, por exemplo... Era muito mais restrito porque a Fórmula 1 era comandada pelo Bernie. Não, mas, por exemplo, ia Stallone, ia num grid... mas era um ou outro, entendeu? Stallone, beleza, ele é um americano, só que ele é um cara mundial, né? Eu peguei como ator, assim, famoso. Mas você pega a maioria os bling-bling que estavam lá em Miami, são caras que, no máximo que eles vão pro Bahamas, vão pra Jamaica. O que seria bling-bling? Explica pra... Não, sei lá, não. Esses cantores... bravo comigo. Essas celebridades estavam lá. Nem eu conheço o nome de muitos deles, entendeu? O DJ que, por exemplo, falou a frase... Os cantores a minha filha provavelmente conheceria. Talvez. Então. O cara que falou a frase foi o rapper deve ser... Se eu falar errado, gente, desculpa, eu não conheço. É o LL Cool J. Aqui. Eu não conheço esse cara. Eu não faço nada. Se a gente ouvir a música, talvez. Sim, talvez a música a gente associe. Você não sabe quem é o LL Cool J? Não. Não? Mas o que a gente tava falando, antes de você me atrapalhar pra variar, era sobre essa época de você. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno ia numa prova. Não tinha isso daí. Mas ele ia na prova de Barcelona, porque ele morava lá. Mas as pessoas não tinham interesse que hoje em dia. Porque hoje em dia tem o interesse porque a Fórmula 1 tá num holofote maior ainda, aí as celebridades querem ir, entendeu? Naquela época a Fórmula 1 era grande, mas eu acho que se a gente comparar com o maior esporte do mundo, que é o futebol, né, a Fórmula 1 deve estar muito mais próximo em termos de números do futebol hoje em dia do que na minha época, ou na época do Chris, entendeu? A Fórmula 1 deve estar, eu vou chutar, tá? São todos chutes aqui, mas olhando assim, olhando números, cara, deve estar pelo menos 4 vezes maior do que era na minha época, em termos de números comerciais e dinheiro que é movimentado da categoria, entendeu? No mínimo 4, 5 vezes maiores. Não tô falando nem questão de inflação e tudo isso. Realmente, o tamanho de poder, né? Você pega uma equipe igual a AlphaTauri sendo negociada por 900 milhões. Quantas equipes foram compradas por nada na minha época, que foi a equipe holandesa na época, a Spike, teve... Na minha época, Andréa Moda. Sim. Não, mas tu falou equipes um pouquinho Lembra maiores. aquele carro preto, então? Andréa Moda era uma lavagem absurda. Não, mas o Brown comprou a Honda porque tem que ter aquela transição por uma Libra lá, mas meio que assumiu as dívidas do negócio e vendeu pra virar Mercedes. Exatamente. E hoje em dia, cara, você não consegue. O cara com todo o dinheiro do mundo não consegue uma vaga lá. As coisas mudaram muito, o esporte cresceu muito, então tem interesse de onde a Fórmula 1 vai de ter celebridades. Então, mas essas celebridades novas da Fórmula 1 que as pessoas têm ido não tem ideia de cultura nenhuma, né? Um Jack Stewart, sabem que é um Hamilton,
é capaz deles nem saber quem é o Max Verstappen, sei lá. Não, acho que tirando o Max, o Hamilton tem galera ali que não sabe quem que é o piloto. Agora, você tava no grid na hora da largada? Ou não foi. Não. Tava no pódio. Você tava onde? Não, você tava no pódio. Tá. No... Não, eu ia te perguntar, você acha que essas celebridades que foram lá pro grid realmente fizeram essa diferença, realmente impactaram tanto quanto tá todo mundo falando? Não, que valeu a pena mandar todas as celebridades, fazer isso, fazer aquilo. Mas sabe... Porque a Fórmula 1 hoje em dia ela tem um departamento só pra cuidar das celebridades. Que na nossa época você falava com Pasquale, Pasquale, o fulano tá querendo um passe. Aquele Zé Mané. E aí... Você brigava com ele pra conseguir um passe. Não, era ridículo o negócio, né? O que ele tinha de caixa 2 naquela época, ele deve ter comprado umas 15 casas por aí, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, realmente, você tem uma pessoa pra atender as pessoas. Eles, sabe, beleza, vai vir um assessor, vai vir um segurança, isso, aquilo, tudo organizado. Nossa época era um cara que trabalhava, era o secretário do Bernie, que devia ser o mesmo da sua época, não sei. E ele decidia a dedo. Não, ele tem uma irmã bonitinha, vamos chamar ele assim. Legal, vamos... Vocês vão jantar depois comigo? Vamos então tá bom, tchau. Era assim, entendeu? Só que era muito nichado. Hoje em dia já não, o negócio é outra estrutura. Depois que a empresa americana assumiu, enfim. Mas uma coisa muito doida que eu acho que tem a ver um pouco com isso, Christian, com a sua pergunta pro Nelsinho, é em relação ao novo público. A Fórmula 1 tá muito preocupada com o novo público. Os cabeça de gasolina, que nem a gente, o pessoal que tá acompanhando o podcast, a gente tá muito preocupado com a corrida. E acho que hoje a Fórmula 1 tá... Por exemplo, o rapper que a gente falou, a gente não conhece. Mas esse rapper deve ter, 5 milhões 200 milhões de seguidores. Que aí o cara, olha só, o cara tava na Fórmula 1. O que é a Fórmula 1? Uma corrida legal. Ó, que bacana esse negócio aqui. Então ele tá tentando, estão fomentando uma nova base que na época do Bernie a preocupação era outro público. O Bernie queria um cara podre de rico para poder fazer um negócio, para poder fazer isso. Então acho que o engajamento da Fórmula 1 eu acho que você tem um ponto aí, Thiago, ainda mais nos Estados Unidos, né? Porque culturalmente automobilismo nos Estados Unidos é bem diferente do que automobilismo lá na Europa. Então, olhando por esse lado, eu acredito que sim, mas voltando àquilo que a gente tinha comentado há 10 minutos atrás, virar e falar que Miami é o maior espetáculo de automobilismo do mundo... Uau! Uma corrida que fizeram em volta do Hard Rock, que venderam o quê? 70, 80, no máximo 100 mil ingressos, comparado com uma Indy 500 que existe desde 1900, que todo ano tem entre 300 a 400 mil pessoas assistindo. Não vamos nem falar do espetáculo em si. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. E nem deu sold out, nem venderam. Também o ingresso mais barato de arquibancada era $1.000. Tudo bem, mas isso é outro problema. Então venda por menos. Agora, se todo mundo quer ganhar dinheiro porque não sabe quantos anos também Miami vai estar lá, porque daqui a pouco os promotores vão falar, a batata tá começando a assar agora, de repente a gente não vai voltar para cá daqui 2, 3 anos. Então a gente tem que capitalizar agora. Se a gente não capitalizar agora, a gente vai se dar mal. Então é óbvio que eles mandam o preço do ingresso lá em cima. E até fizeram uma liquidação ali, reduziram o preço e não vendeu tudo não, tava meio caro. Reduziram o preço. E não vendeu tudo não. Só mais um detalhe sobre isso. A minha irmã, ela foi convidada para um camarote lá do Paddock Club, que é um... O que era? $10 mil o ingresso? 30 mil. Uau! Eu juro que eu chutei 10 mil achando que era um absurdo. Só que era o Paddock Club que tava o Tom Cruise, tava o Vin Diesel, tava... Shakira. Sei lá, Shakira. Esse aí, porque era de algum cara que organizou isso aí, ele tava vendendo a 30 mil. Ele vendeu todos os ingressos dele, os tickets dele. Não, o de Las Vegas, estão falando que acho que é $2 mil o ingresso para Las Vegas. É o mais bancada, mais barato. O mais barato, é um absurdo de Las Vegas. Né? Meus pêsames para quem pagou $30 mil para ficar 1h30 vendo um monte de carro passar lá na frente e entrar num lugar só para ver ele ser visto. Mas ok, tudo bem. Mas ela falou que a comida tava boa. É o mínimo que eu espero.